Então, pessoal, boa tarde ou boa noite aos estudantes aí da disciplina de métodos quantitativos. Na última quinta, eu, de fato, não consegui postar, né, adequadamente lá o material como eu venho fazendo, mas, bom, acho que eu já comentei sobre isso aí com vocês. Então, vamos tocando o nosso conteúdo. Essa semana é uma semana difícil, né? Não sei como ficar indiferente ao que está acontecendo, então, não sei se já está mexendo com a cabeça de vocês, mas essa semana é a semana em que a gente chega em 300 mil mortos nessa pandemia horrorosa, né? Bom, eu vou gravar aqui o conteúdo, que é sobre regressão linear, e se vocês olharem lá o nosso cronograma, é um tópico ligado à regressão linear simples e outro de regressão linear múltipla. Esse que eu vou tratar com vocês aqui é a regressão linear simples. Basicamente, lida com duas variáveis, tá? Então, se você deu uma lida no capítulo de referência, que é o capítulo 13, é um capítulo que eu sei que, bom, a gente está aqui lidando há um tempo, né, com estatística, e vocês muitos estão tendo o primeiro contato só agora. Esse capítulo é, de fato, primoroso, é muito bem escrito sobre regressão linear, e eu vou focar nesse vídeo aqui, num formato, né, que a gente já vem fazendo, que é trabalhar os cálculos. Ok? Então, essa etapa que a gente chama de regressão linear simples, antes de eu conceituar, dizer o que é, etc., a gente pode considerar como essa etapa sendo um resumo de boa parte, se não tudo, né, do que a gente viu até a nova, até a análise de variância. Então, se eu pudesse, assim, gente, resumir para vocês, eu diria que a análise de variância, a nova, foi o que nós vimos na nossa última aula, vídeo, lista de exercício e tal, a nova é como se fosse a tia-avó da regressão linear. Então, na prática, vocês vão ver que regressão linear é muito parecido, se não talvez dizer que é igual, não é exagero. Mas vocês vão ver que, se você entendeu bem ali a parte de intervalo de confiança, diferença de média por uma amostra, diferença de média de duas amostras, entendeu? A nova, você vai entender regressão linear com facilidade, porque os cálculos são todos ligados um ao outro, né? Então, beleza, vamos seguindo aqui. O enfoque que eu vou dar para o módulo aqui, né, para essa etapa, de cálculo, né? A gente vai interpretar, mas vai primeiro calcular, né? A nossa formação é essa, né? A gente precisa entender o que tem dentro dos números para poder interpretar. Essa é a nossa formação em contabilidade e os livros estão aí para nos ajudar, né? Bom, é sobre exatamente isso que eu falo aqui. Nós que somos da área de contábeis, nós sabemos o quão importante conhecer o detalhamento de dados contábeis, para a partir daí fazer generalização sobre a situação patrimonial de uma empresa. Então, com essa ideia, né, o detalhamento que eu vou fazer aqui, só adiantando para vocês, por exemplo, o detalhamento está tido aqui, ó, e a gente entender dessas linhas aqui e depois rodar uma regressão, entende? Então, por isso que é essencial ler o capítulo, porque se vier só para o conteúdo aqui ouvindo, talvez a pessoa se perca um pouco, né? Mas se tiver lido antes, ou antes de vir para o vídeo, ler o capítulo, você vai certamente entender o que significa cada uma das medidas. Você vai ver. Bom, então, como nós temos esse tipo de pensamento, né, de entender os cálculos para poder fazer interpretação sobre eles,
Na regressão linear, que a gente chama de RLM, né, que é modelo de regressão linear, o Regression Linear Model, se tiver em inglês, o que a gente vai fazer é basicamente uma série de cálculos que vão resumir o que a gente viu, entendeu? Então é por isso que eu vou detalhar, tá legal? Essa história de só explicar o que significa não é verdade, não funciona muito bem, eu tenho visto isso ao longo dos últimos anos. Então, se a gente entender o cálculo, se esforçar para entender o cálculo, certamente a gente vai entender depois o que ele significa. Bom, então eu vou definir nessa etapa dois objetivos gerais, vamos dizer assim, que é explicar a regressão linear simples e aí a regressão linear múltipla, que é o objeto de encontro da aula do dia 23. Tá legal? Então, essa aqui é a regressão linear simples. Aparece assim, RL, geralmente você vê assim em inglês, né, que é Regression Linear Model, é, é isso. Eu vou resumir aqui para você como regressão linear simples, tá legal? E regressão linear múltipla. A gente não vai ver a múltipla hoje. E aí enxergar, detalhar o que são esses indicadores. Quando eu digo indicadores, eu estou colocando entre aspas, justamente porque não são bem indicadores, entendeu? São números que saem da computação de uma regressão. E esses números eu vou explicar eles um a um logo mais, tá legal? Repito, é importante ter lido o capítulo para você ter uma ideia do que eu estou falando. Bom, para eu fazer essa abordagem aqui desse conteúdo da regressão linear simples, eu vou precisar fazer um resgate do coeficiente de correlação. Deixa eu só conferir se está gravando direitinho, meu Deus. Tá gravando. Então, a correlação nós estudamos lá atrás, beleza? Nós estudamos. Eu vou ter que voltar aqui para que você tenha uma noção muito clara da diferença que tem entre regressão e correlação. A questão é a seguinte, pessoal. Se você lembrar, a correlação ela está ligada a uma medida, a determinação de uma medida de força de associação, que a gente pode dizer até assim, força de relacionamento. Como essas variáveis se co-movimentam, quão mútua é essa, vamos dizer assim, ligação, associação entre elas. No entanto, em nenhum momento nós discutimos, falamos, tocamos no assunto e dizer que uma causa a outra. Isso nós não fizemos. Beleza? Então, o que a correlação faz é só medir uma associação, uma força de associação linear entre duas variáveis. Como nós vimos, ela pode variar de -1 até 1. Tá legal? Só, pessoal, que nem tudo que está relacionado, vamos dizer assim, em termos de força de associação, significa uma relação de causa e de efeito. Vou dar um exemplo não financeiro para vocês terem uma ideia. Houve um período que aconteceu uma tragédia, acho que foi no estado de Pernambuco que aconteceu, que uma determinada doença, acho que era Zika, o nome, estava acontecendo demasiadamente na região, Recife, ali perto e tal. E isso, depois de um período, começou a se perceber o nascimento de crianças com uma anomalia horrível chamada microcefalia. E aí, alguém da área de
biomédica, ou medicina, farmácia, enfim, da área de saúde, vamos dizer assim, começou a perceber que havia uma relação entre o Zika, entendeu? Entre o mosquito que transmitia a Zika e a essa, essa anomalia. Então, esse é um exemplo bem aberto para vocês do seguinte, que o que foi percebido naquele momento é que havia uma ligação, uma associação. Não, em nenhum momento se falou que era aquele mosquito que causava a microcefalia nas crianças. Então, foi necessário uma grande quantidade de horas, né, um esforço de estudo, para você verificar o que de fato causou a, a microcefalia, qual foi a causa da microcefalia. Então, eu estou dizendo isso para você que não é pelo fato de você achar uma correlação entre duas variáveis que você vai poder aleatoriamente, ou ao sabor dos ventos, vamos dizer assim, né, dizer que uma coisa causa a outra. Para você explicar uma relação de causa e efeito, para você explicar uma relação de causação, causação é diferente de associação. Para você explicar uma relação de causação, aí você precisa se aprofundar em termos mais teóricos, em termos mais de explicação, sustentação literária, literalmente isso, sobre o que vai dizer que uma coisa explica a outra, entendeu? Então, o cálculo da correlação, ele aceita qualquer coisa, aceita qualquer coisa. Se você, por exemplo, pegar uma coluna de dados de produção de petróleo, né, e uma coluna de dados de acidentes veiculares na Avenida Lotário Meisner, provavelmente você vai encontrar, vamos imaginar que você encontre uma correlação. Só que ela não significa nada. O que tem a ver? O petróleo com o número de acidentes, entendeu? Então, a matemática, ela, em termos numéricos, ela vai aceitar qualquer coisa. A planilha de cálculos vai aceitar qualquer coisa. Mas aí, a mensagem econômica por dentro disso é que vai fazer algum sentido, entende? Então, observe, quando você confronta uma variável com outra, é porque você já espera alguma relação. Esse negócio de ficar só fazendo calculeira de um canto para o outro não é estatística, entende? Não é, não faz lógica. A estatística é uma ferramenta para nos ajudar a identificar padrões numéricos, ok? A partir de circunstâncias observadas na prática, né? Então, o fato de você ver números na sua frente e organizar esses números corretamente não significa que você vai conseguir achar, por exemplo, uma coisa muito... existe uma lógica em você relacionar uma variável com outra. Muitas vezes, situações sensacionais, descobertas ótimas, acontecem acidentalmente, mas é um acidentalmente dentro de um conjunto de estudos relacionados. Não uma coisa que vem na cabeça e você liga uma coisa com outra e acha um coeficiente alto e diz que aquilo ali é um padrão e descobriu uma cura ou um padrão numérico para finanças. Não é bem assim, entendeu? A estatística ela nos serve para, vamos dizer assim, como ferramenta, tá? Não é um fim em si mesmo. Então, para explicar a regressão, eu vou ter que necessariamente voltar, né, para explicar a regressão, vou ter que explicar a correlação. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. O que a gente viu no módulo de ANOVA foi uma estimação, né, de média, como se não exatamente, mas nós vimos aqui que a ANOVA serve para você verificar diferenças entre mais de dois grupos, ok? Então, nesse módulo, agora, nessa etapa, a gente vai trabalhar a relação entre duas variáveis. Tá legal? Beleza. Então, sendo mais específico, a análise de correlação e análise de regressão
compreende a análise de dados amostrais para saber se duas ou mais variáveis estão relacionadas. Para os nossos objetivos aqui, estamos falando de regressão linear simples, a gente vai lidar com duas variáveis, tá legal? Bom, a correlação, como já comentei, mede a força de relacionamento entre duas variáveis, ok? Não estamos falando de causa e efeito, tá legal? Correlação não é análise não entra no mérito de causa e efeito. Então, empiricamente, ou seja, na prática, a correlação vai variar entre -1 e 1, ok? Então, é basicamente isso aqui, é uma fórmula, né, que a gente já viu. Bom, aí agora vai aparecer uma novidade. Esse Rzinho aqui é o símbolo, né, da correlação. Cov é a covariância entre as duas variáveis, que a gente já viu como é que faz correlação. E a correlação em si, ela é uma razão entre a covariância e o produto dos desvios padrão individuais. Beleza? Sossegado. Isso a gente também já viu. Então, nos estudos em contabilidade, finanças, análise de correlação, ela serve basicamente para fins exploratórios. Ok? Então, na prática, você não termina, não conclui uma pesquisa, uma análise, se você quer encontrar se uma coisa explica outra, você não pode terminar a análise numa correlação, ok? Então, na prática, ela serve basicamente para fins exploratórios. Você está ali verificando como as variáveis que você está estudando, está examinando, se relacionam, e aí você monta aquela matriz de correlações, aquela que nós fizemos lá atrás. Bom, a análise de correlação ela é bivariada, né? E como eu já comentei, ela serve basicamente por uma primeira aproximação inferencial. Aí que vem a novidade. Você pergunta, pô, aproximação inferencial, mas, professor, quando o senhor explicou para a gente a correlação, foi lá na etapa de estatística descritiva. É verdade. Porque, da mesma forma que existe inferência para média, existe também inferência para coeficientes de correlação. Então, eu estou dizendo aqui está a novidade, é que o coeficiente de correlação ele tem um teste de hipótese. Tá legal? E a gente vai fazer ele agora, daqui a pouquinho. Vou só primeiro mostrar aqui como ele se enuncia, né? Então, como comentei com vocês, já tenho falado aí, o teste de hipótese, ele não é a hipótese nula e alternativa dos testes de hipótese não são criadas. Elas basicamente vêm no pacote do teste. Então, no coeficiente de correlação, a H0 é de que não há correlação entre as duas variáveis. Então, isso aqui, correlação. E a hipótese alternativa é de que há correlação. Tá legal? Beleza. A estatística teste é essa aqui, é o T, tem um teste T. Então, supondo aí que você vai fazer, está analisando uma correlação entre variáveis, entre duas variáveis, e aí você vai fazer um teste de hipótese aí com a sua força de teste de nível de confiança de 95%, ou seja, significância de 5%, você vai ter que considerar o valor crítico lá na tabela T, aquela mesma tabela T, tá legal? Exatamente a mesma tabela T, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai utilizar. Tá? Caso o valor T seja maior que o valor T, caso o valor calculado no teste T seja maior do que o valor tabelado, rejeita a hipótese nula, constatando-se a correlação, ou seja, tem correlação, beleza? Então, muito semelhante à lógica. Achou um T, teste T, pior que o T crítico, então você tem indícios, você é capaz de rejeitar a hipótese nula. E aí você vai ter um coeficiente de correlação significativo do seu ponto de vista estatístico. Bom, a questão é a seguinte, alguns livros, eles trazem referências, tipo valores teto, valores mínimos, para dizer que um coeficiente de correlação é alto ou baixo. Na prática, pessoal,
essas recomendações são recomendações. Essas recomendações são recomendações. Não tem teste empírico para isso. Então, você vai encontrar alguns livros de metodologia que vai dizer assim, não, o coeficiente de 0 até 0,30 ou de 0 até menos 0,30 é fraco. De 0,30 e 1 a 0,50 ele é médio. De 0,50 a 0,70 ele é bom. De 0,70 em diante ele é muito bom. Então, isso daí, esses rótulos, são sugestões, dicas. Agora, raciocina comigo, como a gente sempre comenta, né, na estatística, nas aulas e tal, você não precisa acreditar no que eu estou falando. Né? E às vezes você está lendo um livro, você, claro, dá um crédito para o livro. O livro é bom, está publicado. Mas você pode encontrar os cálculos, você pode achar aquilo dali. Né? Como a gente viu, por exemplo, lá no Teorema do Limite Central, né? Um monte de livro falando que as médias tendem a uma normal, mas não dá, muitas vezes, para todo livro explicar aquele troço no livro. Então, você tem que dar uma forçada para simular, criar circunstâncias, buscar dados para tentar ver aquele negócio na prática e não somente acreditar no que está escrito. E aí eu digo isso para você, que você não tem essa obrigação ferrenha de acreditar no que está escrito, porque existe um teste de hipótese para o coeficiente de correlação. Então, você, se está estudando uma ligação entre duas variáveis, você não necessariamente precisa se escravizar nessas recomendações. Ora, existe um teste de hipótese, faz o teste de hipótese. Se der significativo, ou seja, se sair da área de rejeição de hipótese nula, você tem um coeficiente de correlação significativo. Ok? Essa é que é a ideia geral da inferência estatística, e não, assim, ficar só usando a referência de livros, né? E vou dizer para vocês, são pouquíssimos livros que têm essa referência. Talvez eu estou falando muito mais isso para você, se um dia enxergar, você lembrar e dizer, não, peraí, tem uma recomendação, mas deixa eu fazer o meu teste. E aí você, se quiser, usa essa referência ou não para discutir os seus resultados. Mas como, na maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, você faz uma análise e não consegue concluir nada só até o coeficiente de correlação, então o cálculo do teste de hipótese no coeficiente de correlação é um cálculo intermediário ali que vai aparecer no decorrer do seu trabalho. Afinal de contas, você vai, na maioria das vezes, precisar de uma regressão para explicar uma coisa influenciando outra, entendeu? Então, eu estou dando essa ressalva porque os softwares de estatística trazem teste de hipótese para coeficiente de correlação. Eu vou já mostrar para vocês. Beleza. Então, como a gente está lidando com a parte operacional, né, os cálculos, e tentar ver o que significa, etc., do que só ficar dando conceito, eu vou aqui desenhar um cenário que descreve tudo o que a gente precisa em termos de situação, né, para entender bem a regressão linear. Então, eu vou começar da correlação e vou até a regressão. Beleza? Beleza. Então, vamos supor que um analista, um pesquisador, etc., está interessado em saber se o grau de performance estudantil ele está relacionado com a nota do vestibular de estudantes. Beleza? Quando eu digo nota de grau de performance estudantil, eu estou falando do IRA. Basicamente do IRA. Tá legal? Só que esse aqui é um IRA de ensino médio. Olha só onde eu vou chegar. De ensino médio. Bom? De onde foram tirados esses dados. E se isso está relacionado com a nota do vestibular, que é a nota de entrância para se chegar numa universidade. Então, a ideia geral aqui é basicamente o seguinte.
é que a ideia subjacente, né, o que está por detrás desse cenário aqui, né, que eu estou descrevendo, é que a nota que o estudante tira, que os estudantes, né, em termos médios, né, a nota que os estudantes tiram na prova de entrância, na prova de vestibular, vamos dizer assim, está relacionado com o índice de rendimento durante o ensino médio, ok? Então, isso daí, eu estou falando em termos médios, estou desenhando um cenário, o que é mais ou menos lógico, você não concorda? Uma pessoa que vai bem, por exemplo, no vestibular, né, para a área que escolheu, é provável que ela também tenha tido performances boas nos anos anteriores, entende? Então, essa é uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, e para isso se espera que haja uma relação negativa, uma relação positiva, você concorda? Não faria muito sentido, né? Uma pessoa ter desempenho assim muito legal, né, durante o período estudantil e na nota do vestibular viesse uma nota ruim. Então, eu estou falando aqui em termos médios. Aí você, mas uma vez teve uma pessoa que. Eu não estou particularizando, entende? A gente está falando de estatística, a gente está falando de termos médios, né, que normalmente se espera, vamos dizer assim, né, quem tem rendimento alto durante o período estudantil também tem um rendimento interessante quando chega no vestibular, beleza? Então, é basicamente esse cenário que a gente vai delinear, desenrolar, vamos dizer, né, para explicar a regressão linear simples, começando pela análise do coeficiente de correlação. Então, no total foram pesquisados 141 estudantes. As perguntas a serem feitas aqui são: essas variáveis estão relacionadas? Essa relação é estatisticamente significativa? Caso seja significativa, em que nível? Bom, então eu vou colocar aqui a nossa aba 36, vai olhar lá depois, né? O grau de performance estudantil está representado pela sigla GPA. Bom, a variável, então, é a GPA, que é essa daqui, ó, GPA, ok? GPA. Esse I aqui do indivíduo, né? Então, a gente está falando aqui de um período só, logo temos uma cross-sectional, tá? E a nota do vestibular é descrita por S-teste, seria exame de entrância, vamos dizer assim, está na aba 36. Está aqui ela. Depois eu coloquei uma aba separada aqui, para depois rodar os dados num software e tal, para você ver. Então, está aqui o que a gente precisa. Tá legal? E, beleza. Então, se eu fosse rodar a regressão, eu ia usar 3 ou 4 botões aqui e tocar para frente. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou explicar detalhadamente os passos para a gente chegar lá na regressão, passando por indicadores parecidos, né, por números, que a gente já tem uma certa familiaridade na ANOVA e no TST que a gente viu lá atrás. Então, o que a gente precisa fazer para matar essas perguntas aqui, ó, essas primeiras aqui? Primeiro, eu vou fazer isso aqui. Tem 141 estudantes, beleza? Vou ter que ter a média dessas variáveis, sair a média é sossegado para a gente, né? Média, ok? A média para essas duas variáveis, ou seja, a média da nota GPA, né, a média do S-teste, são essas aqui. Preciso do desvio padrão, por óbvio, desvio padrão amostral, ok? Aqui, desvio padrão amostral, e da variância. Variância também amostral das duas variáveis, tá legal? Das duas variáveis, GPA e S-teste. A primeira coisa que eu quero saber é se essas duas variáveis estão correlacionadas.
Beleza? Então, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, correlação. Bom, correlação. Se elas não tivessem correlacionadas, provavelmente também uma não influenciaria a outra. Você deve concordar comigo. Então, essa correlação é bem importante ser calculada para a gente ter uma ideia, uma primeira aproximação dos dados. Então, se são duas variáveis, por óbvio, só vou ter uma correlação. Vou lá, correl, ok? Essa aqui com essa aqui. Correlação 0,20, tal. Então, eu não posso assim afirmar se essa correlação é alta, se essa correlação é baixa, não faz lógica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar o teste T associado a ela. Então, eu vou fazer um teste de hipótese para ela. Vou melhor organizar aqui diferente. Essa aqui é a correlação, esse aqui é o teste T, tá? Que eu vou fazer agora. Vamos ver se elas existem, se essa correlação existe, estatisticamente falando, né? Então, como nós vimos tem uma fórmula para o teste que eu vou detalhar aqui, é basicamente essa aqui. Ó. Vamos voltar lá, que eu já mostrei, né? Então, vamos lá fazer esse negócio. Essa daqui, ok? Então, eu tenho aqui a correlação e ele faz, né, uma raiz de 141 menos 2 dividido por 1 menos o coeficiente ao quadrado. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Colocar só mais um parêntese aqui para facilitar a nossa vida. O R vezes isso aqui. Então, esse é o coeficiente, é o teste T associado à correlação. Então, olha só, antes de qualquer coisa, eu sei que você é muito crítico, você vai dizer, Marcelo, mas espera aí, esse cálculo está certo, é isso aí mesmo, sei que existe uma relação aí de confiança entre nós, é verdade, mas é sempre bom a gente conferir, né? Então, eu vou abrir um software, aquele software que eu comentei com vocês, que é um software de estatística gratuito, muito fácil, assim, bem amigável de usar, e eu vou fazer aqui vou fazer o teste T de uma maneira que ele consiga me trazer vou fazer o teste de correlação, a análise de correlação dessas duas variáveis, de maneira que ele consiga trazer o teste T. E aí eu posso conferir se a minha continha está certa, se a minha continha não está certa, se precisa aí de uma revisão, né? Então vamos lá ver. Então vou abrir aqui a aba 39. Cadê? Ah, não, é da outra. Tarará, 16 do 3. Cadê? 16 do 3. Ué, cadê a planilha? Peraí que ele é esperto. Vou salvar aqui. Agora vai aparecer. Vamos lá. Desk. Base de dados. Aqui. Agora vai aparecer. Mas que coisa. Agora vai. Que engraçado, tá?
Parece que está no limite. 36,1. Segundinho só. Segundinho só. Então, olha só. Eu vou trazer essas colunas aqui, tá? Para cá, para frente, porque eu acho que ele não está saindo. Ai, não. Desculpe, pessoal. Eu que estou escolhendo a data errada. Aí. Então, vamos lá. É dia 18. User file. Tadadá, tadadá. Pronto. Aqui, base de dados. Pronto, 18. Aqui, rapaz. Então, tá aqui. Então, eu vou fazer aqui o coeficiente de correlação. Aqui, ó. View. Correlation Matrix. Então, teste T, 2,49. Está vendo aqui? Nosso teste T deu exatamente 2,1. Então, é isso mesmo. Há um nível de significância de 95%, você pode rejeitar a hipótese nula de ausência de correlação. Logo, existe correlação, tá bom? A 5%. Se a gente for usar aí o valor crítico de 2,58, né, vamos dizer assim, para o valor crítico já não existiria, entendeu? Então, uma correlação que é significativa, do ponto de vista estatístico, a um nível de 5%, ou seja, um nível de confiança de 95%. Ou seja, a correlação existe. Então, não vou aqui ficar imaginando se 0,20 é alto, se 0,20 é baixo, se 0,20 nesse caso vai dar 0,21, né? Se esse valor é alto, eu simplesmente vou lá e faço o teste, fiz o teste e rejeitei a hipótese nula de ausência de correlação. Perfeito, esse é o primeiro cálculo. Opa, bom começo. Se existe uma correlação, se existe uma associação entre a nota de entrância, que é a nota do vestibular, né, e essa nota aqui de rendimento acadêmico, da vida acadêmica, pregressa, então é provável que exista, talvez, né? Tenho que continuar os cálculos aqui para verificar se existe correlação, se existe, vamos dizer assim, relação, se uma coisa causa a outra, tá bom? Então, saímos dessa parte aqui. O que a gente pode dizer aqui, ó? Essas variáveis estão relacionadas? Sim. Sim, essas variáveis são estatisticamente significativas na sua relação? Sim, são significativas ao nível de 5%. Pronto, ao nível, e respondidas as 3 perguntas. Entende? Então, o grau de performance estudantil, já expliquei tudo, beleza. Então, assim, ó, teoricamente, espera-se uma relação positiva entre essas variáveis. Uma correlação média, correlacionamento entre elas, é possível olhar primeiro isso, coisa que a gente já fez. Então, aqui eu trouxe um gráfico que eu vou tirar ele daqui, é só para mostrar para você que ele existe, tá? Nesse software, caso você queira usar, mas o nosso coração aqui de análise está no Excel, né? Mas é basicamente isso aqui, ó. Basicamente isso aqui, ó. Se você quiser ver, vou colocar aqui GP S-Test. Vai aparecer isso aqui. Tá legal? Então, você vê uma leve inclinação, né, positiva, aqui, ó, essa linha azul, né? Então, parece que tem uma relação positiva aí, a gente já constatou isso pelo coeficiente de correlação. Se você quiser fazer isso aqui pelo, é, pelo, pelo Excel, você pode traçar essa linha aqui.
que a gente já conhece. Tá legal? E aí adicionar uma linha de tendência, você vai ver uma relação aí, vamos dizer assim, positiva. Deixa eu mudar aqui essa escala. Um momentinho só. Vou colocar aqui um 10, que aparece melhor essa relação. Você vai ver que aí é coisa do Excel, né? Para você fazer aparecer o X nas abscissas, você vai precisar colocar a variável X, que eu ainda vou explicar quem é X e quem é Y, do lado esquerdo. Então, você teria que fazer isso aqui, para ver para ver alguma coisa mais próxima daquele gráfico que eu acabei de traçar para vocês. Seria isso aqui, ó. Faz a mesma coisa. Adicionar a linha de tendência, inclusive ele pede a equação. Eu ainda vou dizer, mas você vê que fica muito melhor, né? Vou ver aqui, ó. Para você ter uma ideia, scatter. Você tem aí essa relação, mas que eu ainda vou explicar para vocês, tá bom? Porque eu tirei aqui o intercept, um segundinho só. Pronto. Adicionar a linha de tendência. Exibir a equação. Um segundinho só, por favor. Está aqui a equação. Vou deixar ela aqui, que daqui a pouco ela vai aparecer, tá? Mas se você quiser fazer essa relação no Excel, você tem que trazer para o lado esquerdo a variável x. Até hoje eu não descobri de como fazer isso de maneira automática, né, vamos dizer assim, mas e é um problema que eu já... Bom, a não ser que as novas versões do Excel venham com isso resolvido, mas, de fato, se você usar um módulo de regressão, ele está resolvido. Mas se você quiser fazer só a dispersão e você quiser repetir essa relação, você tem que tomar esse cuidado. Mas vamos lá, vai já aparecer aqui o que eu estou querendo dizer. Bom, então, o que nós temos aqui? A constatação, já temos a constatação da relação, tá bom? Então, eu trouxe aqui, ó, esse aqui, ó, do sistema, vamos dizer assim, e eu vou trazer aqui também o do nosso mágico Excel. Vem com a mesminha informação. Vamos lá. Segundinho. Editar aqui. Segundo. Tá, beleza. Então, no eixo das abscissas está, a abscissa seria o eixo X, né? Está a variável teste. No eixo das ordenadas, a variável GPA. A linha azul, ela mostra essa inclinação levemente positiva. E a inclinação está aqui, ó. Vamos já voltar a explicar de onde vem esses números aí que estão aparecendo nessa equação aqui. Vamos já ver. Beleza. Ou seja, graficamente, não dá para concluir muita coisa. Na verdade, não dá para concluir nada. O que a gente pode dizer é que tem uma possível relação positiva entre as duas variáveis. Então, por meio da fórmula já mostrada, a gente achou esse coeficiente de correlação aqui. Tá legal? O valor T tabelado
esse tinha outro teste antes, é o valor tabelado lá, como é que a gente vai achar o valor T tabelado, né? Aquela planilha que a gente já conhece, ó. 139, são 141 menos 2, né? Porque são duas variáveis. Então, o valor para 95% está aqui o valor tabelado. 198,197773. Então, vou aqui, valor, vou colocar assim, ó. E tabelado. T calculado. Então, T tabelado. 1,97, qual é o número mesmo? 19773. Foi calculado aquele que a gente viu, que viu e comprovou, né? Que é a correlação esse aqui. Vamos ver se ele vem assim. Pronto. Beleza. Ao nível de 5%, a hipótese nula é rejeitada, beleza. A conclusão máxima que a gente pode ter de que as variáveis estão correlacionadas e só. Bom, então, a regressão linear é uma busca, a gente pode até chamar de tentativa, porque é uma busca, né, de se estabelecer uma equação matemática linear, ou seja, uma linha reta, né, que descreva o relacionamento de duas variáveis. Ok? É a partir da regressão linear que se estimam parâmetros que mostram como uma variável influencia a outra. Então, a finalidade dessa equação é estimar valores de uma variável com base em valores conhecidos de outra. O modelo de regressão linear, por exemplo, é esse aqui. Nós estamos na nossa busca aqui, no nosso intento, querendo verificar se as notas do S-teste, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Veja que vou descrever agora uma situação um pouquinho diferente dessa aqui, ó. Aqui eu estou falando, estou colocando que ele tem o analista está interessado em verificar se tem relação entre as duas variáveis. Aqui não. Aqui, na análise de regressão, eu já vou estar dizendo que esse S-teste, ou seja, que a nota de entrância, ela explica a nota do desempenho acadêmico de modo geral. Entendeu? Então, alguma coisa mais ou menos assim, parece que, vamos dizer assim, a nota que a pessoa tira, a nota que o estudante tira num exame de vestibular, ela consegue, vamos dizer assim, explicar o desempenho que ela tem ao longo da carreira acadêmica dela. Entendeu? Então, essa é a ideia. É basicamente, vamos dizer assim, esse que é o propósito da regressão linear simples. No método, no cálculo, nos cálculos das medidas que a gente vai ver agora, você não vai achar o mérito de se é o S-teste que causa GPA ou se GPA causa o S-teste. Não tem esse mérito, entendeu? Se supõe que você já revisou o que era necessário revisar para, a partir daí, estabelecer um teste de hipótese a partir desse coeficiente aqui, B1, que é o beta 1, para verificar se o S-teste explica o GPA. Então, esse S-teste seria o teste de a nota, né? Essa coluna aqui de
nota no vestibular, explicando a nota do GPA, que é a nota a média, vamos dizer assim, da carreira acadêmica do indivíduo. Então, essa que é a ideia. Então, a questão, pessoal, esse negócio da aula à distância é terrível, porque essa parte tem uma discussão enorme em sala. Tem muito debate, muita gente que pergunta, mas e se isso, e se aquilo? E isso a gente perde, né, no ensino desse jeito aqui. Então, eu repito, se vocês forem mexer com regressão, com teste de hipótese, com essas coisas que a gente está vendo no seu TCC ou numa outra situação prática, não hesite em trocar uma ideia lá, quiser trocar uma ideia, dá uma ligada, manda um e-mail ou vai na sala, que a gente conversa, porque não é um assunto assim de só empurrar os dados, rodar as colunas e achei. Não é. Então, a estatística, ela nos serve, né? Nós não somos escravos dela. Então, ela é um instrumento para verificar se existe um padrão que a gente está achando que tem. Entendeu? Tá desconfiando que tem. Está examinando a possibilidade de ter. Entende? Essa que é a questão. Bom, então, quando vemos um modelo desse, a gente tem que ter em mente o seguinte: as variáveis do modelo são duas, GPA e S-teste. GPA é o desempenho pregresso, né, e o S-teste é a nota de entrância de um vestibular numa universidade. Elas medem características de 141 estudantes amostrados. Aqui. Ela faz isso aqui, ó. São os 141. Ok. Um segundinho, peraí. Café gelado é uma delícia. Elas medem características. Ou seja, tem somente duas colunas de dados. Duas variáveis, duas colunas de dados, que é isso aqui. Nossas colunas, nossas fontes são essas. Essa coluna aqui, ID, é só para identificar o indivíduo. Não vai servir para calcular nada. Tá? Naturalmente, você vai contar, se quiser contar, você vai o número de indivíduos, você vai aqui, bate conte valores, você vai, né? Mas ela, para cálculo intermediário de a nova regressão, não tem nada a ver. Então, coluna de dados, fonte, são essas duas. Tá. Então, por meio desse modelo, meu Deus, que modelo? Esse é o modelo. Okay? Modelo. Por meio desse modelo, o analista pesquisador está buscando encontrar um padrão, ou seja, uma equação matemática, para dizer como a variável S-teste é capaz de explicar a GPA. Esse aqui é o coração da leitura desse negócio aqui, ó. É função do S-teste. GPA é função. Lembra quando eu coloquei lá antes, né? Eu tinha até mostrado aqui para vocês, ó. Aqui, ó, LG, lá na nova, né? Que é liquidez geral é função de setores. Agora a gente está fazendo isso aqui para mostrar o papel da regressão. Que GPA é função do S-teste. É isso que eu estou falando. Teste. Então, isso aqui resume o modelo de regressão. Vou até apagar, porque a gente precisa dos estimadores para achar o padrão. Mas só para lhe mostrar a conexão entre esse assunto e lá a nova. Bom, as variáveis do modelo são essas, já viu, né? E aí, repetindo, né? Por meio desse modelo, o pesquisador está buscando encontrar, vamos dizer assim, um padrão para dizer como a variável S-teste é capaz de explicar a variável GPA. Essa relação, ela não nasceu à toa. Vou até coloquei entre aspas aqui, né? Antes de o modelo ser estabelecido, ele precisa ser defendido, fundamentado, construído. Ou seja, o pesquisador precisa
consolidar a ideia de que esse teste influencia GPA, entendeu? Então, é aqui que tem toda a revisão do que eu comentei com você. Não é só ficar fazendo cálculos que nem aqueles filmes sobre vida de matemática, né, que a gente estuda, do cara começa a pensar assim, numa série de equações na cabeça. Gente, isso aí é lenda, isso aí é outra coisa. Tá? Lenda que eu digo é outro assunto. Normalmente, quando você faz uma análise pé no chão, você consegue fundamentar uma relação de influência revisando experiência passada. Isso significa revisar literatura ou, vamos dizer assim, cotejar, comparar o seu trabalho com trabalhos que foram feitos e que são semelhantes. Não existem trabalhos exatamente iguais, mas existem trabalhos semelhantes, com trajeto lógico semelhante ao seu. Por isso que eu estou falando que uma equação não nasce à toa, né? Isso aqui influencia aquilo ali. Não é bem assim, tá? Você tem que fundamentar, defender, construir a ideia que lógica, que uma coisa influencia a outra. Tá legal? Bom, isso significa que é nessa hora, só um parênteses, pessoal, é nessa hora que vem uma série de discussões em sala de aula, sabe? Sobretudo agora com esse negócio de pandemia, né? Está acontecendo um montão de coisa diferente. Hoje eu vi uma notícia, por exemplo, que o valor dos aluguéis de salas ali naquela região ali da Avenida Paulista, em São Paulo, caiu brutalmente o valor, né? Claro que caiu, né? As pessoas estão trabalhando em casa, mas como é que é essa explicação dessa dinâmica? Né? Tem uma lógica por trás, tem uma explicação, e não é só a pandemia em si, mas todas as consequências trazidas por ela, etc. Então, um modelo de regressão, por mais humilde, por mais simples que ele seja, ele precisa de um argumento lógico para sustentar ele, senão fica só calculeira doida, calculeira maluca. Né? Vamos lá. Bom, isso significa que um modelo de regressão envolve a definição de uma ordem de dependência. Coloquei também entre aspas, porque não é exatamente uma ordem de mandar, né? Mas uma sequência de dependência. Ou seja, haverá sempre uma variável explicada, que também é chamada de variável resposta, simbolizada pelo y, geralmente por y, que nesse caso vai ser o GPA, e uma variável explicativa, que é também chamada de independente, geralmente simbolizada por X, que nesse caso é o S-teste. No caso da regressão linear simples, é assim. E aí você vai se emocionar, lembra essa historinha aqui? Y é função de X, lembra que tinha no ensino médio? Então, é mais ou menos daí que vem a ideia, que o X é a variável dependente, desculpe, o Y é a variável dependente e o X a independente. Tá legal? Mas isso aqui é uma notação geral. Normalmente você diz quem é Y e quem é X usando siglas, né, das variáveis que você está estudando. A questão não confunda isso, essa sigla, com essa ordem de dependência que eu estou falando, tá bom? O que eu estou chamando aqui de ordem de dependência é de que no modelo de regressão linear simples vai ter uma variável que é dependente, ou seja, explicada, e uma variável que é independente, ou seja, ela é explicativa. Só para adiantar, a diferença do modelo aqui de regressão linear múltipla é que o modelo de regressão linear múltipla tem mais de uma variável independente. Tem uma só variável dependente também, tá? Mas as independentes podem ser mais que uma. Mas vamos lá. Então, o que isso significa? Significa que você tem que agora... Paraná.
ter uma ideia melhor, né, desse modelo. Então, vai ter sempre uma dependente e uma independente. Bom, quem define essa ordem de independência, essa ordem de dependência, vamos dizer assim, é o examinador, é o analista, é o pesquisador, por meio de uma fundamentação lógico-teórica, ainda que seja um estudo totalmente exploratório, totalmente, vamos dizer assim, um trabalho inicial, um trabalho de até certo modo único, feito somente para aquele propósito, entendeu? Essa definição não é uma tarefa da estatística ou da econometria. Então, dizer quem é dependente ou independente, isso existem precedentes para isso. Acho que talvez já tenha conseguido, pelo menos se eu não tiver conseguido, alguém me diga que eu explico melhor, mas eu acho que eu já expliquei o que é isso, né? Você que estabelece essa relação lógica de quem explica quem, ou de quem depende de quem, entendeu? Então, já fiz essa análise aqui, lá para o nosso caso aqui, da nota do vestibular, né, nota de entrância, influenciando o GPA, que é a nota, vamos dizer assim, geral, pregressa do indivíduo. Tá legal? Então, muitas vezes, agora um detalhamento, essas variáveis, a variável dependente, que é a que fica do lado esquerdo, bom, essa aqui, ó, é a dependente. Dependente, eu vou até colocar aqui, ó, por favor, há um entendimento, tá? Dependente. E eu vou colocar aqui, ó, independente. Tá? Já explico esse epsilon aqui já. Aguenta aí. Às vezes elas aparecem com outros nomes, tá legal? Gente, pelo amor de Deus, nunca escreva um modelo assim, hein? Dependente, não. Isso aqui é só para você memorizar que a dependente está aqui do lado esquerdo e a independente do lado direito, tá bom? Guarda aí. Bom, muitas vezes essas variáveis aparecem com outros nomes. Você pensa que é outra coisa, mas não. É porque, assim, de boa, falando sem falar mal de ninguém, tem muito pesquisador que fala bonito, né? Então, fala de uma coisa igual que a gente já conhece. Então, assim, ó, as variáveis explicativas ou variáveis explicadas têm outros nomes. Variável explicada, ela é dependente, predito ou predita, ok? Regredido ou regredida, variável resposta ou variável endógena, tá bom? Tudo isso aqui significa variável explicada, tá bom? Variável explicativa é independente, preditor ou preditora, regressor ou regressora, estímulo ou variável de controle ou exógena, tá bom? Em inglês você vai achar assim, ó. Você tem inglês bom, beleza? Tá? É isso aqui. Você vai achar com essa terminologia, tá? Ainda nessa equação GPA, vamos dizer assim, essa equação barra modelo, né? GPA, esses parâmetros aqui, ó, beta 0 e beta 1. Esses parâmetros que vão decidir como as duas variáveis se relacionam. Embora o mais importante em termos de significado prático, de quem influencia quem, seja o parâmetro associado à variável explicativa. E o parâmetro associado à variável explicativa é B1, tá bom? É esse carinha aqui, ó, B1. Tá bom? Olha aí, é ele que está ligado aqui no S-teste. E é nesse B1 que vai ter o teste de hipótese. Hipótese, porque tem inferência, então você já está logo sacando que tem um teste T para ele, né? É para esse
beta 1 para esse beta 1 que haverá teste de hipótese. Tá? E, finalmente, tem esse epsilon i. Esse componente da regressão linear simples é chamado de resíduo. É nele que está incluído, aí vem uma parte um pouco que vai mexer com a sua imaginação. É nele que está incluído todo o conjunto de variáveis que poderiam explicar a variável dependente, nesse caso, o GPA, mas que por algum motivo não estão. Putz, que coisa, que papo esse cara quis dizer com isso? Gente, é o seguinte, assim, em sala de aula é muito mais legal explicar isso e tal, e tem como comprovar, mas é assim, você tem aqui uma coluna de dados, S-teste, X, que vai explicar, vou até colocar aqui, né? Você está dizendo aqui, a gente está pensando aqui no nosso modelo, e esse cara explica isso aqui, né? X explica Y. Mas espera aí, e se tiverem outras variáveis que também explicam o GPA? Não pode acontecer? Por exemplo, aqui diz que a nota do vestibular explica o GPA. Faz sentido, né? Ou seja, geralmente quem teve uma boa nota de vestibular aí, obteve uma boa nota, também é uma pessoa que teve uma vida pregressa interessante em termos acadêmicos. Mas espera aí, será que a classe social não influencia também o GPA? Será que a educação dos pais também não influencia o GPA? Será que a própria habilidade da, daquela pessoa individual dela não influencia? Afinal de contas, né, a gente, apesar de existir assim, uma teoria da conspiração de que todo mundo um dia pode ser todo mundo igualzinho, mas não é, né? Tem gente que gosta mais de estudar, tem gente que adora estudar. E aí, quem gosta de estudar, naturalmente, tem notas melhores. Então, existe um conjunto de variáveis que não são observáveis, muitas vezes, no modelo que você define. Ah, professor, mas eu vou definir isso no meu modelo. Beleza, defina. Mas mesmo assim vai ter coisa que você não está achando. Na verdade, o conjunto de variáveis que vão explicar uma coisa, conjunto completo, perfeito, é muito difícil de ser encontrado. E até hoje eu nunca vi alguém que conseguiu explicar perfeitamente uma outra coisa através de um conjunto de variáveis. Entendeu? Então, o papel do resíduo, que é esse epsilon, é capturar a variância que não é explicada pelaquela variável que você colocou como independente para explicar a dependente. É essa que é a ideia do epsilon. Eu vou explicar calculando. A gente vai fazer o cálculo dela pelo método aqui de regressão. Mas o conceito dela é esse. Então, a gente está dizendo que o S-teste influencia GPA, né? E aí também tem um resíduo, ou seja, tem um conjunto de variáveis que estão aqui, vamos dizer assim, perdidas, né? Aqui dentro, que podem explicar a dependente, mas não estão definidas, não estão observadas, não estão estabelecidas, não estão colocadas em coluna, entendeu? E aí fazer isso é um papel de pesquisa, uma coisa de pesquisador. A gente sairia, né, tendo mais variáveis aqui, sairia de uma regressão linear simples para uma regressão linear múltipla, mas não é o nosso propósito agora. A gente está, por enquanto, na regressão linear simples. Tá bom. Então, vamos lá. Vai ficar grande esse conteúdo, meu Deus.
Então, vamos lá. Vamos fazer conta, né? Agora que a gente já disse o que tem dentro deles, eu vou fazer assim, ó. Aqui tem a explicação de todos esses parâmetros que estão aqui, vamos dizer assim, né? Só que aí, para a gente não ficar só lendo coisas, vamos fazer conta, né? E aí, supondo que você lê o capítulo, né, como eu já falei, é provável que você vai entender beleza. Então, iniciando, já fizemos aí a correlação, já temos média, desvio padrão e variância, já sabemos a relação, ou seja, o nosso modelo, nossa ideia é a variável S-teste explicar GPA, então eu vou mais uma vez colocar aqui só para você ter em mente, né? Vou colocar aqui uma setinha. Essa aqui é a variável dependente, tá? Dependente. Isso aqui é a nossa variável dependente. Tá? Se essa aqui é dependente, a outra é independente. Então, no modelo de regressão linear simples ou linear múltiplo, só tem uma variável dependente. Por favor, guarde isso. Agora, independente, que são as variáveis explicativas, quando você está no modelo de regressão linear simples, tem só uma. Quando você está no modelo de regressão linear múltipla, tem mais de uma. Bom? Por isso que eu coloquei aqui só o dependente, porque você vai deduzir que a outra aqui é independente. Tá. Então, nós precisamos desses parâmetros aqui para fazer os cálculos. O quadrado é um cálculo intermediário, você vai provavelmente ele por si próprio não se explica, tá bom? Mas a partir daqui começa a ter explicação. A variável, o valor da variável observado, da variável y, menos a média, é a soma dos quadrados totais. Aquele mesmo da ANOVA, esse aqui, ó. Esse mesmo aqui, tá bom? Se você olhar, ó, ele pega a grande média, né, e pega cada um dos valores observados, né? Então, é a mesma coisa, é o mesmo cálculo, tá com letrinha diferente, tá bom? Depois é feita a variância disso. Esse é o quadrado. O mesmo se faz para variável independente. Mesma coisa. Você vê que aqui eu busquei da média, ó, e esse aqui eu busquei da média de y, né, que é a variável dependente, e a variável x, que é independente. Covariância. Covariância a gente já viu, né? É o produto dos desvios. Produto dos desvios. Tá legal? Então, se você tiver aí com a ligado, né, você vai perceber isso. Esse y circunflexo é chamado de y chapéu. É o y estimado, é a variável dependente estimada. Tá legal? Para chegar nele, eu vou precisar ter explicado os parâmetros da regressão, que ainda vem. Tá legal? Ainda vou explicar. Então tá. Por que eu estou fazendo isso aqui agora? É simplesmente para te mostrar que soma dos quadrados totais é aquele mesmo da regressão. Desculpa, o mesmo da ANOVA. Tá legal? Soma dos quadrados explicados e a soma do quadrado dos resíduos é a mesma coisa que a soma dos quadrados entre... Lembra disso aqui?
entre grupos, só que aqui eu não vou estar lidando com um grupo, né? Vou estar lidando com uma variável independente, e aqui a soma do quadrado dentro dos grupos, que é esse aqui. Olha só o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. Bom, então ficaram faltando 3 aqui, 3 abas, 3 células, que eu ainda vou explicar o que é. Para explicar o que é, eu vou ter que seguir isso aqui, ó. Então, essa forma de explicação, gente, ela é mais burocrática. Mas é que o cálculo da regressão, só rodando o modelo, como eu falei para vocês no começo, eu poderia apertar só alguns botões e isso acontecer. Mas não é esse o nosso caminho, né? Então, vamos fazer nossos cálculos. Vamos fazer aqui a partir do que a gente conhece e aí construir a novidade, construir o que é novo para entender a regressão, né? Então, vamos lá. Covariância. Já fizemos isso aqui. Tem aqui a nossa fórmula, né? Eu vou só trazer aqui para trazer para cá. Já sabemos como fazer. Já discutimos esse assunto. Essa aqui é a covariância. Covar. Tá, beleza. Correlação. Bem, essa nós fizemos hoje. Nananana. Beleza. Teste T para correlação. Também já fizemos. Eu trouxe aqui, vou trazer aqui para a gente não perder a viagem. O resgate, né? Inclusive, eu estou trazendo de uma forma um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que é o mesmo cálculo, tá? Só dá uma estudadinha que você vai entender. 141 menos 2. ST vai ser ele lá que a gente... Segundinho só. Ué. Ah, tá. Pronto. 0,49 é aquele que a gente já conhece. Beleza? Está aqui o valor do numerador, o valor do denominador, você vai achar lá. Valor crítico. O valor crítico é aquele lá que nós já vimos também. Vimos mesmo? Eu nem me lembro. Aqui, ó. A gente foi buscar na tabela, né? Cadê? Foi ele mesmo? Acho que sim. Aqui está aqui ele. É esse mesmo. E aqui está aqui ele, danado. É ele mesmo. Então, tem uma outra forma de ver, se você quiser ver ele direto, né? Só colocar aqui aí a probabilidade e os graus de liberdade, que aí ele traz direto, sem ter que ir na tabela. Né? Bom, aqui que está a novidade, que é o coeficiente da regressão. Bom, nesse caso, nesse momentinho agora, eu vou dar um pequeno intervalo, tá legal? E eu já volto com o outro conteúdo.